Olá, irmãos e irmãs, sexta-feira na oitava da Páscoa, feliz Páscoa, sexta-feira 14 de abril. Uma alegria estarmos juntos para a nossa homilia diária e quem pela primeira vez nos encontra aqui no YouTube, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, acompanhe a gente por aqui, se inscreva no nosso canal e você pode também ficar mais perto de nós através do Instagram, Padre Mário Augusto Sartori, ou também o nosso Instagram, Paróquia Alto Piquiri, que é o nosso santuário, né, diocesano São José. Você fica perto de nós também, das nossas notícias e da nossa programação de evangelização. Lembrando você, semana que vem está chegando aí o dia 19, todo dia 19, Missa do Impossível Glorioso São José, e todo dia 19 a gente celebra essa missa agora dentro do nosso santuário, dentro da igreja de São José que está sendo construída. Quero pedir para o pessoal colocar aí um takezinho rapidinho de como foi dia 19 de março, né? Que a gente celebrou inclusive 60 anos da nossa paróquia, num domingo, então veio gente do Brasil inteiro aqui. Nesse próximo dia 19, acredito que não vai ter esse tanto de gente, né? Porque também não é um domingo, é um dia de semana, mas você pode vir peregrinar aqui para pedir ou para pagar também as suas promessas a São José, porque agora somos santuário diocesano de São José, e se você estiver com as disposições necessárias para as indulgências aqui no santuário de São José, você pode lucrar essas indulgências para você ou para os seus falecidos. É uma bênção muito grande esse presente para nós, né? Sermos santuário com as indulgências também. Queridos, então todo dia 19, 6 da manhã, a missa, na sequência tem a peregrinação nas nossas capelas, momentos de espiritualidade, de oração, é uma bênção, isso vai ter a hora do almoço, né? E depois à noite tem a segunda missa do Impossível São José, às 19h30, tá bom? Vamos lá então agora, vamos ao Evangelho de hoje. João capítulo 21, versículos de 1 a 14, diz assim: Naquele tempo Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. A palavra da salvação. Então o discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro: É o Senhor. Esse evangelho nos mostra uma amizade muito bonita e nos mostra uma cooperação e um complemento. Pedro e João. Pedro é um homem que recebeu a revelação. Tu és o Cristo. Por isso, quem tem revelação tem autoridade, né? Quem tem revelação tem as chaves. Pedro tem as chaves, é o Papa. João é o discípulo amado de Jesus, é o mais íntimo de Jesus, mas não é o que tem mais autoridade. Qual dos dois é mais importante, né? E aí nós vemos como João é importante para Pedro e o quanto João respeita Pedro, o papel, a hierarquia de São Pedro, né? E é ele quem vai ajudar Pedro, inclusive, a abrir os olhos. Pedro, é o Senhor. Porque João sabe que não adianta todo mundo enxergar que é o Senhor se Pedro não reconhecer que é o Senhor. E nesse Pedro aqui está a igreja. O povo sente isso. Não adianta o povo ter a fé, sentir a fé se o padre está cego, né? Pedro tem que enxergar. A igreja, a instituição, o sacerdote e o sacerdócio precisa enxergar.
E para isso João é muito bem-vindo, né? A fé do povo, muitas vezes é o que abre os olhos de um padre, né? Às vezes a gente estuda muito, lida com muitos assuntos, muitas preocupações, e às vezes é aquele mais simples, mais íntimo de Jesus, ele não tem aquele poder, não tem aquele lugar, não tem aquele status, mas ele enxerga melhor e ele vai dizer: Pedro, é o Senhor, cara, a gente já viu esse filme antes. Noite toda pescando, parece que os peixes tudo somem da gente, só de sacanagem. Aí um cara aparece lá na beira do mar e fala: ei, joga aí do outro lado, a gente aqui tudo cansado, resolve obedecer um cara que a gente nunca nem viu. E aí a rede enche de peixe. Pedro, eu já vi esse filme antes, lembra? A gente já viu isso acontecer, Pedro. É o Senhor. E aí Pedro meio que acorda desse sono letárgico, né? E veja, são as aparições de Jesus aos seus discípulos. O ressuscitado agora precisa ir ressuscitando a vocação dos seus, né? Eles precisam agora se reinterpretar quem nós somos, o que a gente está fazendo. E se Jesus aparece, desaparece, a gente volta para casa, a gente continua evangelizando, quem somos nós, né? Enfim. Mas olha que lindo, Pedro e João. É Pedro quem arrasta a rede. É Pedro quem sustenta todas as coisas. É Pedro quem testifica e legitima as experiências de fé de todo mundo. Mas ele também precisa ser tocado pela fé. E aí ele precisa de um João. Como é importante na nossa vida a gente ter um João, né? Que nos ajuda a reconhecer. Isso é na inveja dos outros, não. Isso é Deus trabalhando o teu orgulho. Como é importante um João na nossa vida que nos ajuda a reconhecer a presença de Deus na nossa história, no nosso hoje, a discernir a voz de Deus, a nos guiar pelas coisas, né? Nesse mar de Tiberíades, que às vezes é noite, é escuro e confuso, a voz de um amigo de Deus, João. E hoje é dia de a gente rezar, que nunca nos falte um João. Rezar abençoando quem tem sido ou quem foi João na nossa vida. E rezar para sermos um João também, né? Mas também rezarmos para sermos um Pedro que se permite abrir os olhos. Mas não se Pedro vira para João e fala: o que você sabe, rapazinho? Você está achando que você quer? Pedro também foi dócil a João. Ele acolhe o que esse amigo fala. E aí então Jesus faz de novo o quê? O que ele sempre faz nas aparições ressuscitado. Um dia atravessa a parede, um dia vem não sei de que jeito, um dia aparece na beira do mar, mas sempre Jesus diz: vamos comer. Sempre Jesus pega um pão, abençoa, dá graças e dá aos seus discípulos. É sempre esse gesto eucarístico. O ressuscitado sempre faz Eucaristia, porque é onde ele está, na Eucaristia. Ele sempre toca os discípulos com a palavra e sempre parte um pão. É a missa, né? É sempre o evangelho de cada dia, a palavra de cada dia e o pão, né, da Eucaristia de cada dia. E aí então os discípulos simplesmente sabem, é o Senhor. Veja, gente, a realidade do corpo ressuscitado, glorioso de Jesus, é um negócio assim que transcende a inteligência humana. Veja, eles sabem que é Jesus, mas sentem vontade de perguntar se é Jesus mesmo. Não pergunta porque sabe que é. Eles estão vendo alguém ali comendo tudo. O que é esse corpo glorioso? Só quando a gente tiver um também, né? Então, veja, a ressurreição supera, né? Ela explode, ela transcende essa coisa humana, tempo, espaço. É alguém. Será que é Jesus? É claro que é Jesus, mas é um corpo novo, é um corpo glorioso, né? Mas esse que é tão glorioso, ele está na Eucaristia. Por isso, queridos, nas noites de desânimo da nossa vida, nas incertezas e nas inseguranças da nossa vida, assim como Pedro teve, disse: vou pescar, tipo, acho que vou voltar a ser pescador, esse negócio de ser apóstolo da camisa para ninguém não. Quando as pessoas se sentem assim: padre, andei bem aí, tropecei, caí de novo, acho que eu não tenho muito jeito mesmo não, eu acho que eu sonhei alto demais em querer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, acho que o meu lugar é aqui mesmo, na mão do diabo. Tem gente que pensa isso de verdade, sente isso, né? Às vezes quando a pessoa fala assim: padre, caí de novo, deu certo, acho que eu estou assim, com a minha fé meio vacilante, eu ando meio desconfiado de Deus. Mentira, a sua fé em Deus não diminuiu sua fé em você. Quando a gente peca, a nossa fé não diminui em Deus, diminui em nós. Você começa a olhar para você e fala: cara, eu acho que eu sou pescador mesmo, eu acho que eu me iludi com essa história de que eu ia ser discípulo, que eu ia ser apóstolo. Eu não sou como o profeta Jeremias, né, que senta, pede para morrer e fala: Senhor, tira minha vida, eu não sou melhor que os meus pais. Eu não sei, né? Eu quis ser águia, mas sou galinha, né? Nesses momentos, meus irmãos, que não nos falte um João para dizer ao Senhor. E nesses momentos, escutamos Jesus dizendo: vinde comer, coma desse pão, escute dessa palavra
E é então à beira dessa fogueirinha aqui que Jesus vai reacender, ressuscitar o coração de Pedro. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.